Mortal Kombat 1 anda dando o que falar ultimamente, e não é de se espantar. O jogo está incrível e a história está prometendo muito. E para aproveitar ainda mais essa divulgação absurda que Mortal Kombat 1 está tendo, hoje vamos analisar a entrevista de Jeff Gerstmann com Ed Boon. Jeff é um jornalista americano de videogames, e Ed Boon falou coisas bem interessantes nessa entrevista. E apesar de eu não poder colocá-la na íntegra, vou deixá-la na descrição para quem quiser ouvi-la por completo. Mas temos informações muito importantes, desde a situação de Injustice 3 e até informações de novos personagens, e também os filhos dos protagonistas e até outras informações. Então, vamos analisar isso a fundo. Para começar, Ed Boon disse que o jogo está utilizando um novo motor gráfico, baseado na Unreal Engine 5, e esse motor é diferente dos outros que eles usaram. E devido a isso, o próximo jogo da franquia iria acabar levando muito mais tempo. Porque, como sabemos, Mortal Kombat foi lançado em 23 de abril de 2019. Dá para acreditar que Mortal Kombat 11 já tem 4 anos. A NetherRealm realmente botou seu coração e alma no jogo, e naquele ponto eles tinham usado a Unreal Engine 4, e o jogo permanece bonito 4 anos depois. E é claro que é uma janela de tempo pequena, mas mesmo assim mostra a dedicação da equipe. E outra, um ponto muito importante que foi dito pelo próprio Ed Boon é que eles decidiram trocar o motor gráfico antes do Covid, e o próprio vírus acabou atrasando muito a produção. Infelizmente, como sabemos, a pandemia acabou permeando no planeta por tempo até demais. E falando em tempo demais, Ed Boon e sua equipe tiveram que fazer uma escolha colossal. Praticamente eles tiveram que escolher entre fazer Injustice 3 ou o novo Mortal Kombat. E se eles tivessem escolhido Injustice, então pelo menos mais 3 anos, com certeza, seriam inseridos no time skip entre jogos da franquia. E até mesmo o entrevistador disse que isso não seria legal. It's Mortal Kombat 1. I think it's the longest span from any game that we've made until the next one, basically. It's like kind of 4 years from when MK11 came out. We've had, like Aftermath and Ultimate and stuff like that, but we had started on this game, during all that stuff. What was it that made, because normally like you would have kind of established this cadence with like the Injustice games where you were kind of swapping back and forth between them, so I think a lot of people were expecting Injustice 3 here, but did you just roll right into Aftermath, feel so good story-wise, you're like, no, we got to get back at it, or like how did it happen? A number of things that happened since that. We switched to a newer Unreal, and that was a big heavy lift. Right. We knew that was something that we eventually had to do, and that it would make the next game take longer, and then it would also, and then COVID hit, right? And so we were really kind of finding our footing in terms of like, how are we gonna be doing this? But we made the decision to go to the new Unreal before COVID had hit. So we kind of, committed to that direction. Right. The thought was if we did an Injustice game, and we knew we were going to take longer, it'll be like, 7 years between MK games. Right, and we can't have any of that. Apesar da franquia Injustice ser colossal e ter jogos incríveis, Mortal Kombat é a franquia de jogos de luta mais vendida do planeta, tendo vendido mais de 80 milhões de cópias mundialmente, um número altíssimo, e somente a franquia Smash está relativamente próxima. Então foi muito sábio por parte de Ed e da equipe, porque quanto mais mídias interessantes e jogos de Mortal Kombat, mais dinheiro para eles e mais diversão para nós. Isso sem contar que a NetherRealm tem a intenção de mostrar o novo motor gráfico, que é claro, eles querem utilizar em Injustice. E Ed achou que seria perfeito utilizar primeiro em Mortal Kombat e depois alterar e refinar de acordo a Injustice em si, o que foi uma jogada muito inteligente. Eles então entram no assunto sobre o tempo dos jogos de luta e seu desenvolvimento.
e também o tempo para eles poderem mostrar toda a lista de personagens do jogo. E Ed Boon brinca que os personagens de Mortal Kombat 1 na verdade não são anunciados, e sim vazados. Jeff ainda diz que faz total sentido. Se vocês forem perceber, Mortal Kombat 11 foi anunciado alguns meses antes do verdadeiro lançamento. E geralmente jogos tradicionais que já têm um teaser, após isso, mostram praticamente quase tudo. Mas Mortal Kombat sempre foi largando as coisas bem aos poucos. E eles pretendem fazer isso com esse jogo também. Ed diz que há novos modos que não foram anunciados, muitos personagens esperando para serem vazados. E sim, essa é a terminologia que Ed usa. Então a equipe está gostando bastante dessa nova experiência de vazar informações. Ed diz que nós vamos ficar extremamente surpresos com o quão fundo eles estão indo na história da franquia e, o mais importante, na história dos personagens do passado. E eles estão indo a fundo em todos os personagens. E até mesmo estão analisando personagens como Meat, Mocap e Striker que vimos na gameplay. E eles estão apostando bastante no sistema de cameos. E a equipe quer realmente que os jogadores se divirtam com esse sistema. E parece que vão inserir até personagens obscuros. E a equipe está muito feliz com isso. We have new game modes we haven't talked about. A slew of new characters are just waiting to be leaked, you know, and we're having a lot of... Feel free to leak them, you know. Leak them to you. Tara, what are we talking here? Oh, you know, it's... People are going to be surprised with how deep we're going into the kind of like the last, you know, games. And, you know, I think our count is almost 100 in terms of every character we've ever... But that includes, you know, Mocap, Meat, the important ones, you know, the Striker, important ones. Exactly. But we are getting with obscure, especially with the cameo characters. Those are going to be really... Yeah, that seems like a real opportunity to get weird have fun. And just have like every single character that's ever been in there at some point. Part of you know, like I'm actually really happy with how it's turning out and with using them in combos and all that stuff. But there is an entertainment novelty variable of, you know, you're going to see, oh, it's, you know, it's Striker, you know, like, right, and exactly, you're going to see these characters, and it gets way deeper. Like, even as a Striker fan, I can admit that Striker doesn't need to be a playable character. Yeah, well, you not know? in this game. Yeah, not in this game. Yeah. Ed confirma que Striker não vai ser um personagem jogável, mas como vimos, ele vai aparecer como cameo com sua roupa de Mortal Kombat 3, ou como eu gosto de chamar, a roupa do Sérgio Malandro. Ed ainda começa a falar sobre as Combat Kids, ou seja, as crianças que vimos crescer em Mortal Kombat 10 a Mortal Kombat 11, como Cassie e Jackie, e que elas não vão aparecer nesse jogo porque elas não nasceram ainda. E ele disse algo extremamente importante para nós jogadores que gostamos da história de Mortal Kombat, ou até mesmo para jogadores que curtem um pouquinho. Ed Boon diz que muitos dos personagens cameo não precisam ser necessariamente ligados à história ou muito menos canônicos. Então, por exemplo, poderia aparecer do nada como um cameo um personagem como Tremor, e mesmo assim ele só estar ali para ser uma nova adição ao jogo, e não à história. E é claro que isso é somente um exemplo, não levem ao pé da letra. You know, we have like the Cassie Cages and the Jackies and all the kind of like the combat kids, right? Yeah. They're not born yet, right? Yeah, so we're you know, some of these we can use kind of like as cameos. We don't feel like are in the story part. Okay, right? yeah. It's more of the novelty. Yeah. Okay, that was actually my... A NetherRealm, inclusive, está brincando e se divertindo muito com a ideia dos fatalities e golpes mais absurdos da franquia, como Jax ficar gigante e esmagar o inimigo, algo que até vimos durante a gameplay. E novamente, Ed Boon está apostando muito em personagens obscuros, e também coisas mais obscuras que os jogos antigos tinham, e isso inclui a era 3D. I never thought I would see in a polygonal game giant Jax ever again. That's right. You know, it was just this thing of just like, it just doesn't seem like, you know, it fits with either the tone of, you know, something about it. It was just, that seemed like the one that would like never come back, and to literally see it in, you know, and I have... My head goes back to like putting it in, like starting to grow in the 3D game, and then moving the camera because we can't exactly. Your imagination takes over. Now you just have to make sure he doesn't clip through the ceiling. Exactly. You know? Yeah, he actually fit in the space. Right. But yeah, those are, and there's a bunch of those things. Like, you know, you're going to see some really obscure ones. Inclusive, Ed Boon disse que teve um ponto do desenvolvimento
que até houve fatalities em dupla, mas isso começou a desagradar a equipe e eles começaram a ficar muito genéricos. E o exemplo que ele usou foi os fatalities de um jogo que é infame por ter fatalities medonhos. É claro que estamos falando de Mortal Kombat Armageddon. E Jeff, o entrevistador, diz que um dos problemas é justamente para um personagem deixar o oponente intacto o suficiente para que o outro possa finalizá-lo. E eu realmente concordo. Apesar de fatalities duplos serem realmente insanos, eu acho que seria um pouco forçado. E o próprio Ed Boon concorda e diz que, ao contrário de fatalities em dupla, eles decidiram dar para cada cameo seu próprio fatality. Um ato que aumenta ainda mais a variedade de fatalities e dá um gosto a mais para a gameplay. You know, the super moves involving two characters and stuff like that. That took a while to make fleshed out and stuff like that. Yeah. We had team fatalities going for a while, but they started being a little bit too like kind of cookie cutter, like the Armageddon ones. You know? Yeah. And I was like, okay, we're not. I was gonna say, because you get to a point where it's like, okay, this person can do a fatality, but has to leave the character intact enough for someone else to do this. Exactly. Yeah. And at the end of the day, we're just like, okay, let's have them fun, and then let's just give each cameo, you know, their own fatalities. Right. Like that. So it's just a bunch more fatalities, but you know, the super moves we put it in, the throws, the breakers, a number of the things that just have the cameos in there. Agora, se tratando da história em si, Jeff perguntou para Ed sobre o tempo em que o jogo se passa. Se ele é mais contemporâneo, mais antigo, tanto para os cenários quanto para a história em si. E também nós já vimos um pouco da mansão de Johnny e até a cidade onde ela se situa. E ele pergunta se o jogo vai pular em alguns pontos diferentes do tempo, como por exemplo, começar no primeiro Mortal Kombat e depois pular para outro ponto no tempo. Mas Ed Boon diz que o jogo em geral se passa em um cenário bem contemporâneo. E Johnny, seus filmes e a modernidade meio que demonstram isso. Porém, o mais importante de tudo é nada mais nada menos que o reino. Sim, os reinos estão de volta. Ed Boon diz que o reino é o mais importante nesse quesito contemporâneo, pois a Terra é bem contemporânea, apesar de ter bastante áreas rurais. Mas existem reinos que têm uma vibe mais antiga e mística, e brincar com os reinos permite que a equipe faça justamente essa mistura. E Ed diz que a Exoterra nesse universo não é aquele deserto do Saara que vimos antes, porque, como eu sempre digo, o motivo da Exoterra ser um porre é justamente por causa de Shao Kahn. Além do fato de ele ter unido diversos reinos à Exoterra, teve um momento da história após ele destronar Onaga, onde ele teve que sugar toda a vida da vegetação do planeta para se sustentar. Então, nessa nova Exoterra, Shao Kahn ainda não teve a oportunidade de realizar esse ato nefasto. E Ed diz que esse reino é bem lindo, familiar, mas diferente. It's set in a pretty contemporary thing, but you know, and I've actually even thought back at times of like Liu Kang and Kung Lao, Shaolin monks and stuff like that. Where does that fit? Is the Sears Tower in that right. same universe? Is the Brooklyn Bridge? All of these things. It's a little bit kind of fuzzy to me, but the idea is that there is Johnny Cage. There's movies. Right. There's movies exist. You can have a but then in another part of the world or in another realm, the sure, realm right. plays a big part of it too. Yeah. Of like you can get back into the more ancient, old kind of feeling there. But the realm stuff allows us to do that kind of stuff. Right. And like Outworld in this universe isn't the dingy dark thing. It's actually like pretty, it's pretty and stuff like that. And right. so we bend things and stuff like that. Yeah. Just it's like the familiar but different. E novamente Jeff comenta com Ed Boon sobre a mudança nos personagens, como por exemplo Sub-Zero e Scorpion serem irmãos. E Ed Boon amplia mais sobre essa ideia e diz que vai haver diversas origens diferentes nessa linha do tempo, como Kung Lao e seu chapéu vai ser um pouco diferente, Kitana e Mileena sabemos que têm uma relação diferente agora, e Ed Boon diz que elas não são adversárias, assim como Sub-Zero e Scorpion não são. E eles estão reintroduzindo momentos importantes da história, mas mudando o suficiente para que seja único
e personagens que conhecemos há 30 anos e também fatos sobre eles ou coisas que eles fizeram agora vão ser diferentes, mas familiares. It's a bunch of like little origins, like you see, like, oh, this is in this universe. This is how Kung Lao came up with this hat. This is how, you know, Katana and Mileena, you know, they have a different relationship. It's not as like adversarial. Same with Scorpion and Sub-Zero. And so we have reintroducing moments in their story, like, you know, oh, this yellow ninja guy. You know, we're like, I know who he is, you know, but he's a different. It's a different origin thing, and I do feel there's a really cool novelty in the story of seeing a character introduced that you've known for 30 years. But now he's in this situation and this is his new origin. Right. So. Yeah, that seems... Jeff ainda pergunta se após o final de Aftermath, o plano da NetherRealm sempre foi começar do zero, ou se eles começaram a pensar nisso depois. Jeff também diz sobre aquele fato da trilogia e que eles fazem a trilogia e o quarto jogo geralmente é bem diferente. E Ed Boon concorda, e eles estavam brincando com a ideia de um novo universo desde o início, mas é claro que estava na fase de planejamento. E Jeff ainda diz que geralmente é assim. Como eu disse, você tem uma trilogia de jogos e depois há uma mudança drástica na história. E tudo Ed Boon concorda. E ainda diz que eles foram tão longe nessa ideia de um novo universo que eles decidiram colocar o nome de Mortal Kombat 1 para mostrar que, apesar de termos o Link da linha do tempo anterior, que é Liu Kang, essa linha do tempo, ou esse universo, é completamente novo. E o teaser do relógio sempre foi para mostrar um novo início. Like the ending of Aftermath was coming together, was that a thing where you're like, okay, well next we get to actually really blank slate this thing, and yes, not in, like we hadn't fleshed out everything, you know, like that, but we did feel like, okay, it's time to... It's a trilogy of games, it's time to kind of... Exactly. Yeah, I mean, I guess that's been kind of the thing. I think you and I have talked about before, you know, it's like you get 3 or 4 games in, and then you're like, okay, dramatic change to gameplay and story and setting and everything, so it kind of felt like it was... Yeah, and then we took it so far that it was like, okay, let's call it Mortal Kombat 1. The title kind of says it, you know, Mortal Kombat 1, you think, okay, the first, oh, okay, we're you know... I think that was something, even the little clock teaser, I spent enough time playing Aftermath that I saw it and I'm like, okay, of course, naturally. Posteriormente, eles começam a falar sobre os novos jogos de luta da atualidade, como Street Fighter 6, que já saiu, e Tekken 8, que ainda vai sair. Jeff diz que Street Fighter 6 foi a melhor coisa para iniciantes, e que o modo história de Mortal Kombat sempre foi uma boa introdução aos iniciantes, e perguntam se eles andam pensando sobre como abrir os fatores da gameplay, os combos aéreos e todo o novo sistema a novos jogadores. E Ed Boon diz que sim, eles estão pensando nos iniciantes, mas é algo mais da mesma, como um modo de treinamento e um tutorial na história para mostrar como utilizar os cameos. Mas isso absolutamente está na mente deles. Ed diz que ficou impressionado com os controles modernos de Street Fighter 6 e entende que algumas pessoas não podem fazer comandos mais complexos, entre aspas. E a equipe considera isso muito, mas não deixa muito claro nessa entrevista, pelo menos. A última parte, Jeff pergunta sobre os novos modos. E Ed Boon novamente diz que essas informações não vão ser anunciadas, e sim vazadas. Eles estão brincando bastante com essa ideia, e que as pessoas que aparentemente para nós são aleatórias, na verdade podem estar vazando informações verídicas. Mas é claro que eu tenho certeza que a própria NetherRealm vai vazar, entre aspas, a informação. Jeff pergunta se vai haver modos como o incrível Motor Combat, Puzzle Combat e especialmente as histórias mais elaboradas dos jogos antigos. E eu entendi o que Jeff quis dizer. Ele está falando do modo Conquest. E Ed Boon praticamente confirma isso e diz que vai ser algo muito diferente e legal e que a equipe está ansiosa para isso. E também temos alguns vazamentos sobre isso dizendo que a cripta e o modo Conquest vão se juntar. Então é uma possibilidade. E em termos de revisitar modos como Motor Combat e Puzzle Combat, nesse jogo ele diz que não vai haver isso, infelizmente. E eles estão mais preocupados em refinar o novo sistema de gameplay o máximo possível.
So, other modes, you're saying that there's more to announce. Obviously, at some point in the past, this game has been... Not announced. Oh, sorry. To be leaked. To be leaked, yes. We'll leak them any day now. And some foreign Amazon will have them tomorrow, and we'll know all about all of the DLC. Well, I guess we already know about all of this. You know, motor combat, puzzle combat, the big elaborate story mode of those Xbox and PS2 era games. Obviously, you're talking about the heavy lift of changing engines. This is probably not the game to have that. But do you think, like, is that something you ever, like, down the line, you're like, okay, maybe we can re-envision the story mode to be more like those, or like a quest system? There is definitely a new mode we're going to be announcing in the future, and that's a brand new thing, and it's going to be, I think it's going to be, very cool. In terms of revisiting kind of like these the chess combat, motor combat, puzzle combat, and all that stuff. Probably not in this game. And I think like we were talking about before, we really established a foundation. Let's get a new combat thing. Let's get these air combos and bring back the breakers and the cameo characters and all that stuff, and just really establish that. And maybe in the future we'll layer some stuff on. But right now it's just kind of like the new game. E essa foi a entrevista, meus amigos. Muito reveladora. Eu pessoalmente gosto de esperar os vazamentos oficiais, entre aspas, mas parece que essa nova dinâmica de vazamentos que a NetherRealm diz vai ser bem diferente e totalmente verídico. E eles vão investir nessa estratégia para divulgar ainda mais o jogo. E é claro, quando sair algo oficial por aqui, pode ter certeza que vou notificá-los no melhor das minhas habilidades. Mas e vocês? O que acharam dessa entrevista? E o que estão achando de Mortal Kombat 1? Vão comprar? Esperar? Comentem abaixo e vamos aguardar por mais informações absurdas. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.